Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? E nós vamos a mais uma aula de educação física e hoje nós vamos aprender sobre o esporte com parede. E nós vamos falar sobre o squash. Então, conto com a sua participação e fique atento, né, às explicações do nosso vídeo. Então, esportes de parede. O que são esportes de parede? São esporte com rede divisória ou parede de rebote. São as modalidades nas quais o objetivo é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o chão e o ponto seja computado. Os esportes de parede de rebote são semelhantes aos de rede, porém não contam com a utilização desse elemento que divide a quadra. Os participantes posicionam-se de frente a uma parede e incluem modalidades como o squash ou o raquetebol e a pelota basca. Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco sobre o esporte de parede, o squash. Então, vamos já começar os nossos comentários nessa primeira parte. Então, o que é esporte de parede? São esportes que tem uma divisória, que é uma parede que serve de rebote. Né? O que é rebote? A devolução da bola arremessada. Então, essas modalidades, elas têm um objetivo principal. Qual é o objetivo dessas modalidades? É lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto da mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, né? Que dificulta a intercepção da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o chão e o ponto seja computado. Certo? Então, agora vamos conhecer um pouco da origem do squash. A origem do squash gera muita polêmica e muitas histórias. Há quem diga que ele surgiu nas prisões da Inglaterra no século XIX. Os presos, com um cubículo para se exercitar, improvisaram nas suas próprias celas uma bolinha e jogavam com as mãos sem raquetes. Outros relatos dão conta que é um esporte derivado do tênis. Apesar do squash ainda não ser um esporte olímpico, ele está presente nos seguintes eventos subordinados ao Comitê Olímpico Internacional, que são os Jogos Pan-Americanos, Jogos Centro-Americanos, Jogos da Comunidade Britânica, Jogos Asiáticos, Jogos Africanos e Jogos Universitários Mundiais, e entre outros. Então, vamos comentar agora sobre a origem, né? Então, a origem incerta gera muita polêmica, né? Porque não tem fator certo, lugar aonde foi criado. Mas relata-se que no século XIX foi criado dentro dos presídios, né? Os presos inventaram uma forma de se divertir dentro de um cubículo. Cubículo é uma coisa bem pequena, é uma cela bem pequena mesmo. Então, eles improvisaram a bolinha e jogavam com as mãos, porque não tinha as raquetes naquela época, né? E outros relatos dão conta do quê? Que ele é parecido com o tênis. Eu gostaria que você observasse essa imagem que eu coloquei do lado. Isso aí é uma quadra, né, de squash. Ó, observa a demarcação nas paredes e as demarcações no chão. E esse espaço onde o homem está e essa mulher está, são chamados de caixas. Então, são os lugares que eles podem se movimentar para rebater a bola. Tá? Dá uma observada aí no homem, né, na mulher. Né? Então, o que é necessário para esse jogo? Duas raquetes, né, duas pessoas e uma bolinha e um espaço onde tem uma parede, porque é um esporte de parede de rebote. Então, o homem parece com o tênis?
pouco pela raquete e a bolinha. Só que não tem o outro lado. Eles estão lado a lado, né? Então, o primeiro saca, bate na parede, o saque, volta a bolinha e o outro jogador rebate. E assim eles vão até quem não der conta de rebater a bolinha. É lógico que é uma força, né? É uma agilidade, mas eles só podem se locomover nesse espaço denominado de caixa, cada um no seu espaço. E apesar disso, o squash, ele ainda não é um esporte olímpico, né? Mas ele já foi praticado em vários jogos. Ele é conhecido internacionalmente pelo Comitê Olímpico. Ele não está nas Olimpíadas, mas ele é um esporte internacional. Então, assim, vários jogos já teve competições, né? Os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Centro-Americanos, os Jogos de Comunidade Britânica, Jogos Asiáticos, Jogos Africanos e os Jogos Universitários Mundiais e entre outros. Então, observe as imagens para você aprender mais um pouco. Então, vamos conhecer um pouco do esporte. O squash é um esporte praticado em quadra fechada entre duas pessoas ou em duplas, com raquetes, uma bola e num espaço aproximado de 9,75 metros de comprimento e 6,4 de largura, com marcações específicas. Isso nós já observamos na parte anterior, certo? Se tiver alguma dúvida, volte lá e observe a imagem. Então, qual é o objetivo do jogo, do squash? O objetivo do jogo é bater na bola de modo que o adversário não consiga rebatê-la. E qual é a sequência do jogo? Como que ocorre? Qual é a forma que ocorre o jogo? Primeiro, o primeiro jogador realiza o saque dentro da sua caixa de serviço. Caixa de serviço são aquelas marcações no chão. Vocês podem observar na figura aí. Tem 3 marcações, né? 3 espaços do mesmo tamanho no chão. Na direção da parede frontal. Então, ele usa a raquete e dá o saque igual ao do tênis. 2. A bola deverá tocar o solo apenas uma vez antes de ser rebatida pelo segundo jogador. Quem também deverá jogá-la na direção da parede frontal. Então, o primeiro saque, o primeiro jogador dentro da sua caixa, do seu espaço de serviço, saca na parede e o segundo jogador deverá tocar a bola apenas uma vez, né? A bola deverá tocar o solo e ele deve tocar a bola para a parede e devolver ela para a parede. 3. As rebatidas se revezam até que um dos jogadores não consigam fazer uma rebatida válida, gerando um ponto. Então, vou explicar para vocês. Dentro da demarcação ali, são chamadas caixas de serviço, o primeiro jogador saca para a parede. Hora que a bola volta, o segundo jogador a bola deverá tocar no solo e ele deve rebater para a parede. E assim vai, né? Eles estão jogando contra a parede. Não é esporte com parede? Ou esporte com divisória? Então, cada toque, toque que ele der, ou cada saque, tem que bater na parede e voltar. Como que é válido o ponto? Até que o jogador não consiga rebater a bola de volta. Então, assim, é um esporte prático que pode ser desenvolvido na sua casa. Eu gostaria que você aproveitasse que está em casa e fizesse o teste na sua casa. Pode ser com bolinha de papel, você pode rebater com as mãos. Vocês viram que foram os presos que criaram esse esporte dentro de uma cela bem pequena, né? Ela fala que é cubículo, então quer dizer uma cela bem pequena. Então, existem meios, né, de nós nos divertirmos mesmo estando em isolamento. Então, gostaria que você aproveitasse que está na sua casa e experimentasse o squash, tá? Convido seus familiares para experimentar com você. Então, agora vamos à atividade. A atividade, ela fala assim para você. Agora que você conheceu um pouco sobre o squash, relate com suas palavras o que mais achou de interessante nesse esporte. Então, você já conheceu o que é o esporte de parede, com parede, que é o squash. Você já conheceu um pouco da sua origem, que ela é indefinida. Você já conheceu
como que se joga, né? Como que é a regra, como que são as divisões, qual é a sequência do jogo e o principal, qual é o objetivo do jogo. Então, isso é uma resposta pessoal. Eu gostaria que você relatasse com as suas palavras. Eu quero reforçar aqui para vocês, alunos do 6º ano e do 7º ano. Vamos deixar de comodismo e vamos responder o portfólio. O portfólio é resposta pessoal. Eu não quero sim, não. Eu quero a sua resposta. E lá no portfólio, eu vou perguntar para o 6º ano, 6º A e 6º B, sobre o beisebol. Então, voltem lá na videoaula do beisebol e assistam para vocês ter argumentos para vocês escreverem e descreverem os que eu estou pedindo. E do 7º ano, eu vou pedir para vocês que vocês descrevam para mim algumas coisas, relatem para mim algumas coisas sobre o esporte com parede, que é o squash. Então, vamos assistir às videoaulas, vamos fazer a correção das atividades, vamos ler os textos. Se eu perguntar para vocês, quais são o equipamento para jogar o squash? Somente a raquete e uma bolinha. Não é esse o equipamento? Então, fiquem atentos, observem as imagens, tá? Façam as correções e até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.